meu prazer é te dizer, minha esperança é te dizer, Senhor, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno tu és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. E a tua igreja canta, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Que prazer, que alegria é nós podemos adorar o Senhor. Aleluia. Como você está mesmo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 até o 16. Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor, um texto muito conhecido. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por este momento de louvor, por este momento de comunhão, Senhor. Que as janelas dos céus, Senhor, possam estar abertas, Senhor, para ouvir as orações, para receber os louvores deste lugar, Senhor. Deus, e que Tu possas falar com cada um de nós, Pai, assim como falaste comigo, que Tu possas, Senhor, falar à Tua igreja através da Tua palavra. As pessoas que estão aqui, Senhor, e aquelas que ouvirão esta mensagem no vídeo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esta palavra é muito conhecida por todos nós que somos cristãos. Quando Jesus estava ali no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele proferiu essas palavras aos cristãos, aos seguidores, aos discípulos que ali estavam. Jesus, ele quis dizer que cada um daqueles que estava ali são agentes de promoção da verdade, do reino de Deus aqui nesta terra, aqui neste mundo.
O que me chama a atenção no início logo desta ilustração que Jesus usou, é o fato dele usar o verbo de forma afirmativa no seu presente. Veja que Jesus ele não usa um imperativo, ou não usa de forma condicionante. Ele não fala assim, vocês devem ser o sal da terra, vocês devem ser a luz do mundo, ou quando vocês se tornarem o sal da terra, quando vocês se tornarem a luz do mundo. Não, Jesus ele usa no presente, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O que denota que a característica de sal da terra, a qualidade de luz do mundo, é algo inerente daquele que é salvo em Jesus. Não há como você ser salvo em Jesus, não há como você ser nascido de novo da água e do Espírito, sem temperar como faz o sal, sem iluminar como faz a luz. Se você conhece algum cristão que se diz cristão, que se rotula cristão, mas que a vida dele não serve de tempero a esta terra, que a luz que reflete de Cristo sobre ele não serve para iluminar este mundo, tenha certeza que há algo errado em sua jornada cristã. Porque o crente tem que ser sal, o crente tem que ser luz nas trevas. Queridos, o crente tem que fazer a diferença. No seu comportamento, no seu agir, no modo como ele lida com as coisas dessa vida, no modo como ele se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor, ele tem que ser diferente. E a vida desse cristão tem que glorificar a Deus. Ele tem que se portar, ele tem que caminhar, ele tem que ter um modo de lidar com as coisas da vida que traga glória a Deus. Essa é a vida do cristão. Essa é a caminhada do cristão. Me chama muito a atenção a ilustração de Jesus, do sal da terra, da luz do mundo. É algo até bem simples, bem tranquilo de ser entendido, mas às vezes tem algum detalhe ou outro que às vezes passa despercebido de cada um de nós. Qual é a função do sal? Por que Jesus ele nos relaciona, ele usa essa figura do sal? O sal tem muitas características, o sal tem muitas funções, mas eu posso apontar as duas principais, que é temperar e é preservar os alimentos. Nos tempos de Jesus, não tinha geladeira. Nos tempos de Jesus, não tinha refrigerador. Nos tempos de Jesus não tinha um isopor. O paraense, né? Você quer reconhecer um paraense em algum lugar por aí, onde tiver um isopor, tem um paraense. O paraense adora levar, né, um isopor ali com o seu açaí, com a sua farinha, com o seu peixe, com gelo, né? Para conservar. Mas ali no Oriente Médio, ali naquela região árida, um isopor com gelo? Impossível. Então, como os alimentos eles eram conservados? Com sal. O sal, meus irmãos, ele é antisséptico. O sal ele tem propriedades que anulam, que excluem, que exterminam micro-organismos que tentam se proliferar nos alimentos, evitando assim que ele se estrague, que ele apodreça. Assim é o cristão. Você é o sal que nesta terra não permite que os micro-organismos do pecado, os micro-organismos da corrupção, os micro-organismos do mal se proliferem. Você é sal da terra para eliminar a corrupção. Você é sal da terra para preservar este mundo do pecado, para lançar fora, jogar longe daqui o mal e a corrupção dessa vida. Essa é a função do sal, preservar, proteger, para que não apodreça. Os cristãos estão nesta terra, para que esta terra não apodreça pelo pecado. Os cristãos estão nesta terra para que esta terra não seja dominada pela corrupção,
não seja dominada pelo mal e venha a perecer nas trevas eternas. Outra função do sal é temperar. Interessante que eu me lembrei dessa palavra ontem. Eu almocei fora, eu servi meu prato ali com os camarões bonitos, sabe, meus irmãos? Os camarões bonitos mesmo, graúdos, né? Ali um peixinho, saladinha, tudo muito bonito, tudo muito colorido. Os nutricionistas sempre falam, né, que quanto mais colorido o prato, mais saudável. Estava muito bonito o prato. Quando eu fui colocar a primeira colher na boca, sem sal nenhum, sem sabor nenhum, insosso, insípido, sem graça. E eu me lembrei da palavra, olha aí, tem que colocar o sal. O sal tempera. O sal realça o sabor. Assim é o crente. O crente ele tem que dar sabor a este mundo amargo, a este mundo sem graça, sem a graça de Deus, a este mundo desgraçado, a este mundo de pecado. O crente tem que dar o sabor, o crente tem que dar a qualidade, o tempero no ponto certo. Mas veja que Jesus fala assim: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele faz uma pergunta. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas como assim o sal perder o sabor? Nós temos que ter em mente que estamos na época de Cristo. Época de Cristo não tinha geladeira. Época de Cristo não tinha refrigerador. Época de Cristo, você não comprava o sal já todo selecionado. Aquele sal que você vai aqui no supermercado, você vai na mercearia, você vai ali no atacadão, aí já vem um sal já bonitinho, branquinho, lavadinho, já todo embalado, você só tem um trabalho de abrir e colocar no alimento. Não. Na época de Jesus, o sal era extraído, normalmente ali daquela região do Mar Morto, que é uma região salina. E o sal, ele podia vir puro, mas ele podia vir também misturado, porque ali era uma região de montanhas, era uma região que havia muitos minerais, então ele podia vir misturado com cálcio, podia vir misturado com outros elementos, e esses elementos, eles faziam com que o sabor puro do sal se tornasse insípido. E não tinha como fazer diferente, não tinha como escolher, porque do jeito que ele era extraído, ele ia para a feira, e da feira ia para o consumidor, e do consumidor ia para o prato dele, para o alimento. Então não tinha isso. Então às vezes o sal vinha puro, mas às vezes o sal ele vinha contaminado com algum outro elemento, porque ele foi extraído ali da terra. Então o sal ele se tornava insípido, sem graça, sem sabor, estragava o alimento. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Nós temos que ser o sal da terra puro, o sal da terra sem misturas, o sal da terra que não venha contaminado com alguma outra substância. Porque quando o sal é contaminado com outra substância, ele perde o seu sabor, ele perde a sua qualidade de salgar, de temperar, de realçar o sabor do alimento. Se o cristão se contaminar, se o cristão viver as coisas desse mundo, se o cristão ele vier contaminado com as coisas dessa vida, com as coisas seculares desta vida, ele não vai ser o tempero certo, ele não vai apresentar o sabor correto, ele não vai ter o sabor com a qualidade certa para dar pureza, para dar qualidade, para realçar o sabor. E como nós temos nos misturado, como a igreja tem se misturado, por vários fatores, por várias razões, seja por maus líderes, seja por maus pastores, seja pela insuficiência da pregação da palavra autêntica de Deus,
seja por razões políticas, seja por razões econômicas. Hoje briga-se por poder, briga-se por influência política, sobretudo, briga-se por membresia, prega-se um evangelho de facilidade para atrair público. Eu tenho certeza que essa mensagem que eu estou pregando aqui em outras igrejas, elas não seriam pregadas, com toda certeza. Eles têm alergia a pregações que confrontam a vida cristã. É o evangelho de facilidade. É o que muitos chamam por aí de teologia de coaching, que é aquele evangelho que meramente faz um carinho, né? Faz um afago ao coração do ouvinte, mas não o levam ao confrontamento, não levam ao arrependimento e não levam a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Precisamos ser o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos assumir a atitude de sal e não vivermos misturados com as coisas dessa vida, mas vivemos a autenticidade da vida cristã. Queridos, ou você é sal, ou você é insípido, e o insípido tem que ser lançado fora e pisado pelos homens. E a simbologia da luz, Cristo nos fala: vós sois a luz do mundo. A luz. Se você for perguntar para um cientista o que é escuridão, ele vai lhe dizer uma rápida resposta: escuridão é a ausência da luz. Olha que interessante. Resposta da ciência, não é Bíblia, é ciência. Escuridão é a ausência da luz. Logo, onde há luz não há escuridão. É impossível um ambiente escuro, um ambiente tenebroso, quando a luz ela entra, por menor que seja a fonte de luz, ela traz claridade, ela ilumina o lugar. Assim somos nós, meus irmãos. Nós temos que ser luz nesta terra. Nós somos chamados, nós fomos salvos para sermos luz, para trazermos claridade para as trevas desse mundo, para trazermos claridades à escuridão do pecado, da corrupção, da humanidade. Essa é a nossa função. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele nos salvou. E acho interessante que Jesus fala: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Queridos, quem é luz se destaca. Quem é luz se põe em posição de destaque. Está em posição de destaque. Nós não podemos nos esconder. Quem é luz não consegue se esconder. É como colocar uma cidade no alto de um monte. Não tem como esconder. Não tem como tornar essa cidade invisível. Experimente pegar o seu celular, ou uma lanterna, ou uma vela, e ponha debaixo de uma mesa, ponha debaixo da sua cama. Ainda que você ponha debaixo, você vai olhar para o chão e você vai ver os raios de luz fluindo dali de baixo, refletindo do chão, porque é onde há luz não há trevas, e não tem como se esconder aquele que é luz. Não há como. Não é como. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas das vezes nós cedemos o nosso lugar. Nós cedemos. Por muito tempo nós dissemos que a TV era do demônio. Hoje em dia ela é do demônio mesmo, porque nós entregamos para ele.
São poucos os canais, são poucas as emissoras que nós temos cristãs, e isso já há algum tempo. Mas as grandes televisões, as grandes audiências são seculares. Nós cedemos esse lugar de destaque para eles. As autoridades. Essa semana nós tivemos a nomeação de um ministro do STF, pastor, irmão em Cristo, André Mendonça, salvo engano o nome dele. É maravilhoso, é extraordinário isso. Só que ele é uma exceção à regra. Todos os demais, são 11 ministros, todos os demais não são cristãos. Ou não são evangélicos, não são homens e mulheres de Deus. Nós demos o lugar de destaque para o mundo. Nós poderíamos ter um governador, um prefeito, líderes, presidente, homens de Deus, mulheres de Deus, mas não temos, porque nós cedemos o lugar de destaque. Aqui Jesus ele fala do isolacionismo. Irmãos, a igreja não pode se isolar. A igreja não pode se esconder. A igreja, eu não posso me misturar, eu não posso entrar ali no congresso, eu não posso entrar nos órgãos públicos, eu não posso participar da vida pública civil, não posso porque eu sou igreja, porque nós somos separados dessas coisas, mas você pode, você deve sim participar, não para andar junto, não para andar em comunhão com as coisas do mundo, mas para pregar o evangelho e ser luz, como diz no verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como nós queremos que a luz de Cristo que reflete sobre nós brilhe nesse mundo, se nós queremos nos separar. Tem igrejas que são assim, que se separam, que não participam de vida pública, mas nós temos que fazer isso, meus irmãos. Nós temos que ter representantes em todas as áreas, em todos os nichos sociais, para pregar o evangelho. Eu imagino se Paulo pensasse isso, ele não teria ido a Roma pregar para o próprio imperador. Se Jesus tivesse um pensamento desse, ele não teria ido lá em Samaria, o que era algo inadmissível na sociedade judaica, entrar em Samaria e pregar para uma mulher. E Jesus fez isso. Jesus pregou para um publicano, Zaqueu, pecador, foi à casa dele, porque Jesus queria ser luz sobre as trevas daquelas vidas e daquelas pessoas. E veja que pela vida da mulher samaritana, toda aquela cidade foi alcançada pelo seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ceder lugar para o mundo, meus irmãos. O lugar de destaque nesta terra é do povo de Deus. O lugar de destaque nesta vida são dos filhos eleitos pelo Senhor, lavados e comprados no sangue do Cordeiro. É para isso que nós estamos aqui. Jesus não te salvou à toa. Jesus te salvou para que você faça outros discípulos, para que você ganhe outras vidas para Ele, para que você traga o sabor a esse mundo insípido e para que você dissipe as trevas desta terra. Veja, para que diante dos homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja, 1 João 1,5 está escrito que Deus é luz. João 8,12, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Mateus 5,13, que é o nosso texto base. 5,14, vocês são a luz do mundo. Perceba que interessante, Deus é luz.
A natureza divina é luz. Ele é a própria luz. E Cristo como o seu Filho, e Cristo em sua divindade, porque Jesus também é Deus, ele faz parte da Trindade divina, ele também se autoproclamou como luz. Cristo é a luz de Deus refletida sobre os homens. Deus é luz. Cristo é a luz divina refletida sobre nós. E é por isso que nós também somos luz. E ele continua em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que segue Jesus, aquele que está em Jesus, ele também é luz, porque a luz de Cristo reflete sobre os salvos, sobre cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Interessante, meus irmãos, abrindo um parêntese, se nós formos pegar o texto áureo da Bíblia, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já vi pregadores dizendo que a palavra-chave desse verso é o mundo. Somos nós, que Deus amou o mundo. Eu já vi outros pregadores dizendo que a palavra-chave desse verso é o amor. Mas não é nenhum dos dois. A palavra-chave desse verso é Deus. Porque se não fosse, porque o amor é de Deus. E foi Deus que escolheu derramar o seu amor através de Cristo por nós. Então, o ponto central da Bíblia não é o homem. O ponto central da Bíblia não sou eu e não é você. O ponto central da Bíblia nem é o plano de salvação. O ponto central da Bíblia é Deus. É Deus. E o homem que é salvo por Ele, para que Ele seja glorificado. O ponto-chave da Bíblia é trazer glória a Deus. A salvação foi para trazer glória a Deus. A vinda de Jesus que nós aguardamos como crentes é para trazer glória a Deus. O milênio que será instaurado aqui nesta terra, um novo céu e nova terra, é para trazer glória a Deus. Tudo é para trazer glória a Deus, porque foi por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas, porque Ele é Deus. E é o nosso único Deus e não há outro. Não há outro. Então nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz. Para que os homens vejam o refletir de Cristo em nossas vidas. E o Pai que está nos céus receba a glória devida. Aleluia. Queridos, e como fazer isso? Como? Semana passada, eu conversei com um amigo meu, pastor. Até já veio pregar aqui uma vez. Ele enviou para mim um vídeo de uma propaganda do Natal em um determinado país europeu. E era uma propaganda natalina, porém que tinha um caráter inclusivo e que fazia propaganda de conceitos e definições que são anticristãs. Muito anticristãs. E essa propaganda estava sendo veiculada nas TVs desse país na Europa. E ele falou para mim, olha, isso é culpa da mídia. Isso é culpa dos esquerdistas.
Eu disse para ele, não, isso é culpa nossa. A TV é dominada pelo mundo por culpa da igreja. Os conceitos anticristãos estão hoje lá, como dizem, na crista da onda, estão elevados, é o hype do momento, estão nas alturas por causa da igreja. Porque a igreja não tem sido o sal que tem que ser. A igreja tem se tornado insípida, meus irmãos. A igreja tem escondido a sua luz debaixo das mesas, debaixo dos púlpitos, e não tem brilhado aos homens. É por isso que nós vemos tantos conceitos, tantos ativismos militarem contra a igreja, militarem contra a família tradicional, militarem contra os conceitos e princípios do cristianismo, militarem contra a palavra de Deus, porque nós temos perdido esse lugar de destaque. Mas como nós podemos cumprir o nosso dever de ser sal e luz? Eu coloquei 4 pontos para nós encerrarmos aqui. Talvez tenham outros, mas eu tentei resumir nesses 4. Primeiro, promover a pregação fiel da palavra de Deus. Irmãos, tem igrejas que não se prega mais a palavra de Deus. O culto é um show. É música, 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 música. É coreografia, é encenação, é um monte de outras coisas. E a palavra de Deus é desse tamaninho. Isso quando tem. Outras já tem um espaço grande para a palavra. Mas se você for pegar todo o conteúdo, se resume a meia dúzia de coisas que realmente significam, o resto é só enrolação e heresia. Eu mesmo já fui em outras igrejas, 1 hora, 1h10 de mensagem, você aproveita 5 minutos só, porque o resto é só heresia e embromação e coaching teológico. Não se prega mais a palavra de Deus. E o profeta Oséias, ele fala lá no capítulo 4, no verso 6, o meu povo padece por falta de conhecimento. Paulo escreve a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, se a palavra autêntica de Deus não for ministrada e ensinada nas igrejas, o povo perece. Segundo ponto, excluir a secularização da igreja. 1 João 2,15, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, nós temos enfrentado uma invasão do mundo nas igrejas. São poucas as igrejas cujos líderes, graças a Deus aqui é um bom exemplo, são poucas as igrejas cujos líderes têm o cuidado de não permitirem que as substâncias se misturem com o sal. Muitas substâncias têm entrado na igreja e têm tornado o sal insípido. Mundanismo puro. Eu já fui em igrejas que eu não sei quem é crente e quem não é. Eu tenho dificuldade de saber se eu estou na igreja ou se eu estou num shopping. É uma feira. Tem tudo, menos crente lá, como diz aquele personagem da internet. Vocês são crentes? Não. É difícil, irmãos. É difícil. Me desculpem se eu talvez pareça um pouco enfático, mas essa é a verdade. Nós temos que ter a nossa identidade. Crente é crente, sal é sal, e o que não é sal de verdade, e o que é sal estragado, não pode estar com sal puro.
Não podemos permitir que o mundo entre na igreja. Às vezes são com coisas bobas. Terceira coisa, ou terceiro item, viver a vida cristã em santidade. 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem a Cristo como no Senhor. E estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Santificação é vida separada. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas a nossa cidadania é do céu. Nós estamos de passagem, nós estamos passando uma temporada, nós estamos vivendo uma época que Deus nos permite, mas a nossa casa, o Senhor foi preparar moradas. Temos que viver separados. Também não significa que você não vai trabalhar, não significa que você não vai estudar, não significa que você não vai passear com a sua família, não. Mas é não praticar aquilo que o mundo faz. Não se contaminar com isso. Isso é viver de forma santificada. Isso é ser sal. Se misturar, o sal fica insípido. Perde o sabor. E tem que ser lançado fora e pisado pelos homens. É por isso que a igreja, muitas das vezes, a igreja, se você liga a televisão, a igreja ela não é de destaque pelo evangelho. Qual é o líder cristão, hoje em dia, que você conhece, que seja destaque pelo evangelho? São poucos. A maioria dos líderes, a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, elas são destaque na TV por escândalos. Pastores que são corruptos, pastores que desviam a igreja. Temos até uma pastora assassina. Pastora assassina. Porque não vive separado. A mistura com o mundo. Não vive em santidade, meus irmãos. E por fim, a igreja deve cumprir o seu papel social. A igreja tem que se tornar relevante. A igreja tem que se tornar socialmente importante. As pessoas têm que olhar para a igreja e saber que ali há um povo diferente, que ali há um líder diferente. As pessoas têm que olhar para a igreja e a igreja ser referência de correção, referência de verdade, referência de coisas boas, não de escândalos, mas referência do bem, de luz, em meio ao mal. Lá em Atos, o capítulo 2, verso 42, diz assim, referindo-se aos seguidores de Jesus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, vida em comum, ao partir do pão, que é a ação social, que é dividir, que é ajudar os mais necessitados, e as orações. E o verso 47, e louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. Nós queremos ganhar este mundo, nós queremos ser referência nesse mundo, nós queremos que as nossas obras como cristãos, ela venha a brilhar, de modo que o nome de Deus, de modo que o Pai seja glorificado. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Nós temos que viver em comunhão como irmãos, compartilhando, como fizemos no último domingo. Nós devemos partir o pão, que é ajudar aqueles que necessitam, para que a igreja seja uma referência no amor ao próximo, e nós devemos viver uma vida de oração e de louvor. Aí sim, nós teremos a simpatia, nós teremos o amor de
toda a sociedade, e nós refletiremos a luz, e nós vamos temperar esse mundo com o bom tempero que Cristo nos deu. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que essa palavra ela possa ecoar no meu coração, no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.